Meu amado, quais são os fundamentos bíblicos para afirmarmos que Maria foi esposa de José e teve outros filhos? Ou seja, a Bíblia revela que Maria teve outros filhos depois que teve Jesus. Jesus ele nasceu, teve um nascimento virginal, foi concebido por obra e poder do Espírito Santo, mas depois, segundo as Escrituras, Maria e José tiveram uma vida abençoada por Deus, uma vida que o Senhor concedeu a ela outros filhos. Qual o fundamento bíblico para afirmarmos isso, meu amado presbítero João Lúcio? Meu amado pastor Josival, amados irmãos, eu gostaria de indicar um livro, pastor, que é esse que eu estou em mãos aqui, Maria, a diferença entre o que a Bíblia ensina e o que os romanistas defendem, de James Wright. Algumas respostas que eu vou fornecer aqui são com base nesse livro e outras eu vou utilizá-lo mesmo fazendo a leitura dele na íntegra. Mas vamos lá, meus amados. A pergunta é esta, né? Quais são os fundamentos bíblicos para afirmarmos que Maria foi esposa de José e teve outros filhos além de Jesus? Em primeiro lugar, o argumento social, contextual e cultural da cultura judaica. Nós não estamos falando de uma mulher ocidental, irmãos. Nós estamos falando de uma mulher que tem uma forte tradição e herança oriental. Haja vista, Maria era uma judia, era alguém que estava vivendo em um círculo em que a criação de filhos ou ter muitos filhos era reputado como uma dádiva do Senhor. Veja que o Senhor frustra os planos humanos ao abençoar os três patriarcas com mulheres estéreis que vieram a gerar. E dali, uma multidão enorme de descendentes vieram. Então Maria, e é claro, é importante deixar isso de forma muito categórica exposta para os irmãos, a maternidade é uma dádiva, né? Dizer que Maria teve relações sexuais com José posterior, naturalmente, ao nascimento de Jesus, não é nada demais. Afinal de contas, repito, a cultura em que ela estava inserida associava a multidão de descendência como um fator de benevolência divina. E é o que James White vai dizer, que o nascimento de Cristo não diminui a integridade virginal de sua mãe, mas a santificou. Pra você ter uma ideia, irmãos, o catolicismo romano celebra Maria como a epartenos, ou seja, a sempre virgem. O entendimento católico é de que Maria era virgem antes, se manteve virgem durante e depois da concepção de Cristo, ou seja, pelo restante da sua vida, o que acabou originando a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Só que as escrituras, irmãos, não dizem isso. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 12, versículo 46, vai dizer o seguinte, vou ler o verso 27. E alguém lhe diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O Catecismo da Igreja Católica, na seção 500, vai dizer o seguinte, pastor, perceba bem, meu dileto ouvinte da palavra de Deus. A isto objeta-se por vezes, olha só, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, são os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante a uma expressão conhecida do Antigo Testamento. O problema dessa declaração da igreja é que essa visão ela se tornou popular, irmãos, depois de séculos de história da igreja. Não era o entendimento apostólico, nem da primeira e nem da segunda geração de apóstolos. Para você ter uma ideia, esse conceito ele vai ser muito instigado quando o conceito de vida monástica e ascetismo se tornam predominantes. Para você ainda acrescentar a resposta, eles vão alegar que não haviam palavras que sejam intercambiáveis, como, por exemplo, poderia ser primos e não, na verdade, irmãos. Só que Philip Schaff, historiador da igreja, ele observou a respeito das evidências do Novo Testamento essa teoria
de que poderia haver, na verdade, um erro ou de tradução, ou que a palavra irmão aqui não se referia à consanguinidade de primeiro grau, literalmente irmãos biológicos. E ele diz, olha só, eu gostaria que você olhasse para cá, olhe para mim, eu gostaria de fazer essa exposição bem rápida, mas para que você tenha clareza da pesquisa de Philip Schaff, historiador da igreja. Eles sempre foram chamados de Adelphoi, perdão, quando o evangelista vai citar 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E Adelphai, quando ele cita pelo menos 2, está lá em Mateus 12, 13, Marcos 3, João 7. Ou seja, em nenhum lugar ele utiliza, o evangelista, o autor sagrado, anepsoi, que quer dizer primos, um termo bem conhecido no vocabulário do Novo Testamento, ou ele também não usa a palavra sungêneis, que quer dizer parentes, ou roid tes adelphés, que quer dizer filhos da irmã. Quando o autor sagrado designa Tiago, José, Simão e Judas, ele usa a palavra exata, adelphos, que é traduzida como irmão. Então, naturalmente, né, não por inferência, mas por clara manifestação do vocabulário empregado no Novo Testamento, o grego koiné, nós percebemos que sim, não há nada de errado ao afirmarmos que Maria foi esposa de José e gerou descendência a posteriori, depois, é claro, de ter concebido Jesus de Nazaré. E aí, para finalizar, nós olhamos para o texto sagrado, meu amado pastor, e percebemos que o texto sagrado diz que Maria, ela não teve o filho unigênito, como é a palavra que João 3, capítulo 3, versículo 16 diz, que Deus amou o mundo, que entregou o seu filho o quê? Unigênito. A palavra que os evangelistas utilizam é Maria teve o seu filho primogênito. Se é primogênito, logo houveram outros depois. A Bíblia também é clara quando diz que José não conheceu Maria até o nascimento. Então veja, não é inferência, é a simples leitura da palavra de Deus.